A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sábado, 1º de julho de 2023, tem como título Aguardando a volta de Cristo em constante oração e vigilância. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 33, que diz assim: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Queridos, a Bíblia não revela a data de quando será o dia da segunda vinda de Cristo. A parábola das 10 virgens, por exemplo, nos faz entender que a vigilância espiritual constante separa o sensato do tolo. Não basta apenas vigiar por um tempo. Isto é loucura diante da certeza da chegada do noivo. A constante vigilância espiritual também distingue aquele que verdadeira está preparado para o dia do retorno de Cristo e aquele que será surpreendido por este dia. Sobre isso, na parábola do ladrão de noite, Jesus disse: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus capítulo 24, versículo 43 e 44. Ao falar sobre a necessidade da constante vigilância, o apóstolo Paulo adverte os cristãos tessalonicenses com base no mesmo ensino do Senhor Jesus. Ele escreve: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 2. Mas o mesmo apóstolo indica que os verdadeiros cristãos, vigilantes e prontos, jamais serão surpreendidos quando esse dia chegar. E escreveu: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Os genuínos seguidores de Cristo, de fato, não sabem a data desse grande dia, mas eles esperam em constante vigilância por esse dia. E capacitados pelo Espírito Santo e experimentados no conhecimento das Escrituras, eles percebem os sinais que falam da aproximação desse dia. Por isso, eles não serão surpreendidos. Toda essa verdade, sem dúvida, impacta a vida cristã diária. Como já falamos, a constante vigilância não possui apenas um objetivo futuro e escatológico, mas também presente. Aquele que espera vigilante pelo retorno de Cristo necessariamente buscará ter uma vida diária de santidade ao Senhor e de resistência às tentações. Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia é aquela que registra Jesus no Getsêmani. A agonia do nosso Senhor antes da sua prisão foi vividamente relatada pelos escritores bíblicos. No meio desse relato também chama a atenção a exortação de Jesus acerca da vigilância. Inclusive, Jesus conecta diretamente a vigilância à oração ao dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. É claro, queridos, que essas palavras de Jesus tiveram uma aplicação primária aos seus discípulos mais próximos no contexto daquela noite, em que ele esteve orando no jardim do Getsêmani. Aquele era um momento decisivo e os discípulos tinham que demonstrar fidelidade ao Mestre. Eles tinham que superar as debilidades de sua natureza humana e acompanhar o Senhor Jesus em oração e vigilância. Mas essas palavras também possuem uma aplicação prática a todos os crentes de todas as épocas. A constante vigilância e a perseverante e incessante oração devem caracterizar a vida de crente fiel que se submete inteiramente à vontade do Senhor. Deus abençoe a sua vida
e um ótimo final de semana a todos.